Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero meditar na palavra de Deus, juntamente com todos que estão me ouvindo nesse momento. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 5, que diz assim: E um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, eis que no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciões estava o cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Até aqui. A palavra do Senhor nos diz que há muitos tipos de leão que se refere na palavra de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro leão é representado biblicamente é o leão da tribo de Judá. Existe o leão também que ruge neste mundo, né, para devorar as almas, para devorar a fé, para devorar o ânimo das pessoas, ruge de maneira que nos traz medo, nos traz pavor, mas este não é o rugido do leão verdadeiro. O leão verdadeiro, a qual nós temos que dar ouvido ao seu rugido, é o leão da tribo de Judá. Embora muitas coisas acontecendo que tenta sugar o ânimo, tenta tirar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa uma esperança em dias melhores. Mas tem uma coisa, aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está nos dizendo: E um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o selo e romper os seus 7 selos. Este leão, o leão, ele ruge, sabe por quê? Quando ele ruge, é para ser ouvido de longe. Os dias atuais que está acontecendo, por mais difícil que seja a situação, mas a gente está ouvindo ecoar de longe o rugido do leão. Ele está dizendo que ele vai voltar. Ele está dizendo que a palavra dele está se cumprindo. Porque ele não mentiu para ninguém, ele falou que nos últimos dias iria acontecer tudo o que está acontecendo. E por mais que quando aceitamos a fé no Senhor Jesus, começamos a parar para meditar na sua palavra, há muitos anos atrás, ou até desde a minha infância que eu escutava a palavra de Deus, mas quando eu propus conhecer um pouco mais a palavra de Deus, parecia algo tão distante, a gente parecia que não ia presenciar, chegar a ver os dias que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas idosas que conversam com a gente e falam assim: olha, eu nunca na minha vida pensei em passar dias como nós estamos passando os dias de hoje. Mas o Senhor Jesus, quando estava ainda aqui, Ele falou que isso iria acontecer em um certo tempo. Ele falou: quando eu ouvi falar terremoto, guerra, rumores de guerra, pestes, ainda não é o fim, mas está muito próximo. É o rugido do leão, ele está rugindo, ele está dizendo algo no rugido dele. E é o seguinte: quando o leão ruge, ele está marcando território, ele está dizendo: eu estou no controle aqui. Não vai passar nada que não seja a minha vontade, que eu não tenha o controle da situação.
o nosso Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Essa palavra que eu acabei de ler aqui é em Apocalipse. Aqui é a revelação do fim. E ele está dizendo, ele é o leão da tribo de Judá. E em meio a tudo isso que está acontecendo, o leão está rugindo. Ele está dizendo algo para nós. Ele está nos dando uma bela oportunidade. Uma oportunidade para a gente poder se rever, ser melhor, ver naquilo que a gente pode se melhorar diante do Senhor, estar diante dele em quebrantamento, sabendo que ele está rugindo. E este leão da tribo de Judá, ele diz: não temas. Ao mesmo tempo que ele ruge, ele diz assim: o meu rugido não é para te assustar. O meu rugido é para dizer que eu estou ouvindo. É que eu estou, é para rugir de longe, para várias pessoas escutarem, para muitas vidas entenderem que ele está voltando. É o rugido do leão da tribo de Judá. Ele não é para nos assustar. Ele é para marcar território para os seus. Porque aqueles que são seus, o inimigo não toca. Porque o leão ruge e ele marca território. O nosso Deus, ele tem o controle de todas as circunstâncias. Por mais adversas que sejam, por mais que pareça que fugiu do nosso controle, mas o controle deste Deus não fugiu. Ele tem o controle de toda e qualquer circunstância, em todas as situações. O nosso Deus, ele está no controle, ele está rugindo. A Bíblia diz que quando Jesus foi orar e eles estavam no meio do mar e já era a noite, estavam em beira-mar, estavam no meio do mar e o mar se revoltou e de repente eles viram Jesus vindo sobre as águas e eles acharam que era um fantasma, mas não era. Era Jesus andando em cima daquelas águas turbulentas. E eles temeram e falaram: um fantasma. Não era um fantasma. Era o nosso Deus dizendo que ele tem o poder de andar. Ele está em controle de qualquer tipo de tempestade, de qualquer mar revolto. E Pedro, quando viu, falou: Senhor, se não é um fantasma, se é o Senhor que está nessa situação, então manda que eu vá até contigo. E Jesus falou para ele: então vem. E ele foi andando sobre as águas, mas de repente quando ele viu que estava andando em cima das águas, ele temeu e quase que afundou. Mas Jesus estava ali para tomar o controle de qualquer situação. Não era um fantasma como eles temiam. Aquele mar revolto não era um fantasma que estava andando sobre aquelas ondas, não. Era o Senhor Jesus. E nos dias de hoje, por mais que esteja este mar revolto, ele diz: não temas, vinde a mim. Vinde você que está cansado, sobrecarregado, desistindo, talvez está aí depressivo, achando, para mim já estava difícil, agora piorou. Mas o Senhor diz: não temas. É um momento de se aproximar dele, de andar em cima das águas e se aproximar dele. E dizer: Senhor, se não é um fantasma, se o Senhor tem o controle da situação, faz-me chegar até a Ti. Há um momento de se render a Ele inteiramente. Porque às vezes até numa enfermidade, a gente procura
um médico, toma um remédio, faz qualquer coisa para restaurar a nossa saúde, para sair daquela situação. Mas e quando o médico olha para você e diz para você não tem mais jeito, não tem mais recurso na medicina, não tem aonde você procurar mais, é o estágio final. Sabe qual é esse momento? É desesperar? Não. É o momento de dizer assim, se não tem jeito para o homem, tem jeito para um só, que é Deus. Eu vou me lançar sobre Ele. Eu vou correr aos pés dEle. Eu vou dizer, Deus, eis-me aqui. Se ainda resta algo para minha vida, eu estou aqui, faz o teu querer em mim. E Deus fará. Porque Ele quer que a gente chegue desta forma para Ele. Ele diz, vinde a mim, os cansados. É esses que Ele quer que venha a Ele. Sobrecarregados, se você está se sentindo assim, com pensamentos ruins, com pensamentos de morte, com expectativa só ruim, o Senhor diz, vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, mas em Deus não há isso. Porque Deus não visa só a situação daqui da terra. Ele diz, você vai viver na terra, mas pode viver com o meu reino dentro de você. Porque quando você terminar aqui na terra, eu tenho algo muito melhor aqui comigo. Porque Deus não fez ninguém. Deus não faz nada para morrer para sempre. O que Deus fez é para sempre, eternamente. Existem duas eternidades. Existe uma eternidade com Deus e existe a sem Deus. Mas essa a gente não quer nem mencionar. Porque por enquanto a era da graça, a vontade de Deus é revelar a parte boa. A gente ouve os noticiários e os noticiários costumam render muito quando a notícia é ruim. Mas no caso de Deus não. Ele prefere dar boa notícia, te proporcionar uma oportunidade boa. Porque Ele diz, a minha vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É esse tipo de vontade que é a de Deus, perfeita, agradável. E é essa que Ele quer se revelar. Ele nunca lançou em rosto nada a ninguém, porque no momento Ele não está como juiz, Ele está como um amigo, estendendo a mão. Ele está como um pai e como um irmão mais velho, cuidando do seu irmãozinho. Ele está como um advogado, que quando alguém te acusa, ele diz, não, tem um outro lado, eu preciso dizer. Ela é um ser humano, ele é um ser humano. Ele é falho, passivo de erros neste mundo, cheio de tentações. Ele está ali para te advogar, para te auxiliar, te ajudar. Quando ele se vê uma pessoa como aquela mulher que todos apedrejavam ela porque ela tinha se encontrado adultério, estava errada, sim. Mas quando ela veio até Jesus, o único que poderia apedrejar, porque ele não havia nenhum pecado nele, ele diz, você está com muita sorte hoje, filho, porque eu vim para perdoar os pecados. Eu, no momento, não vim para ser juiz. Eu vim para libertar os oprimidos, para perdoar os pecados. A minha vontade para você, ela é boa e agradável. Aí ele diz para ela, vá e não peques mais. O que ele quis dizer? Por mim, você está livre. Eu estou absolvendo os seus pecados. A sua parte é ir não fazer novamente para que não venha coisa pior sobre a sua vida. Porque cair na mão dos homens não há misericórdia.
Então, a vontade de Jesus sempre é boa, será perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para nossas vidas. Ele tem projetos maravilhosos da gente andar uma vida. Ele cultiva a paz. Ele falou, corra atrás, persiga a paz. E paz não se encontra no dinheiro. A paz, o dinheiro serve como sombra, mas não pode trazer a paz, porque tem tantas pessoas que é milionário, que é rico, abastado e é infeliz, depressivo. E há tantas pessoas pobres aos olhos humanos, mas rico para entregar uma palavra de Deus, para ter uma oração de cura, uma ministração através do Espírito Santo de milagre, ter algo dentro de si que possa transbordar para outras vidas. Porque Jesus é aquele que nos proporciona isso. E o Espírito Santo tem falado muito no meu coração esses dias sobre o rugido do leão. Porque por esses dias o leão vai rugir e ele já está rugindo. O rugido dele está vindo, avisando com o cumprimento de toda a sua palavra na íntegra. O que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo em Israel, o clamor deles pedindo pelo Messias, tudo isso está dizendo da volta do Senhor Jesus. Mas ele não voltou ainda, mas por quê? Porque ele está marcando ainda o território para que muitos possam chegar até ele, possa vir ser apacentado por ele, possa se sentir seguro, possa vir até ele, se sentir protegido, seguro. Porque aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Nessa oportunidade, que a gente possa refletir sobre essa palavra e ouvir esse rugido do Senhor, confiar mais nele, descansar nele, saber que ele mesmo diz que quando a gente vai até ele não é por muitas palavras, ele nos conhece por dentro, nós não precisamos de falar muitas coisas para ele. Às vezes uma lágrima tua Deus já está entendendo. Às vezes a gente fala, o que eu vou falar diante de Deus? A Bíblia diz assim, que até os nossos gemidos o Senhor conhece. Ele não quer que a gente vá até Ele com muitas palavras, se justificando, não. Ele quer que a gente se entenda que Ele é Deus. Se tem alguém que tem poder para fazer algo novo na nossa vida, é Ele. Ele tem este poder de nos curar por dentro, de nos sarar, restaurar a nossa fé, restaurar o nosso ânimo, restaurar a nossa saúde. Somente em nenhum outro há, somente no Senhor Jesus. Ele tem este poder. E nessa noite, estamos aqui lendo essa palavra, sabendo que essa palavra está indo de encontro com algum coração que está dessa forma. Mas Deus pode, Ele pode tudo na sua vida, creia. Não te desanima, não te desespera. Creia no Senhor Jesus, se lança aos pés dEle. Se não tiver palavras, chore. Se não tiver nem lágrimas, só geme, só se curva, só se ajoelhe diante dele, fique quietinho aos pés dele, se sinta abraçado por ele. A Bíblia diz que as lágrimas, você pensa que está caindo no chão, mas a palavra de Deus diz que há um anjo que vem e colhe as suas lágrimas. Há lágrimas que sai de dentro da tua alma, o anjo está colhendo, não é jogada, caída somente no chão.
há um cuidado espiritual da parte do nosso Deus. Quando você chora, não para o teu vizinho, quando você chora, não para um familiar, mas quando você chora diante do teu Deus, às vezes no teu quarto, a Bíblia diz que vem um anjo e colhe as tuas lágrimas e leva até a Deus. E os gemidos, o Senhor, Ele escuta. Por isso a importância de não confiar em homens, em pessoas somente. É importante a gente ter alguém para conversar, para se abrir. Mas aquilo que o homem não vai poder fazer por você, aquilo que a mulher não pode fazer, aquilo que um parente, por mais chegado que seja, uma mãe, um pai, não pode fazer por você, Jesus quer fazer. Ele quer colher as tuas lágrimas e Ele vai guardando ali. Quando ela estiver transbordando, Ele desce e te devolve em bênção para a sua vida. Ele te responde. Ele diz, ó, essas lágrimas que você chorou, eu estou te respondendo. E quando Ele te responde, você fica assim, meu Deus, eu não mereço. Eu pensei que isso para mim era algo impossível. Mas o Senhor fez isso por mim. Você vai glorificar a Deus. Porque há coisas que somente Ele poderá fazer na sua vida. Há circunstâncias que somente o leão da tribo de Judá que poderá rugir e destruir toda a força do mal. Somente o Senhor. E até dentro do nosso coração, nós precisamos deixar este leão rugir dentro de nós para desentronizar tudo aquilo que nos entristece, que nos deixa para baixo, que nos diz que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que nós não temos tanta força assim, que a gente não vai conseguir vencer o mal, que o mal é muito forte, que a gente não vai vencer as barreiras. É preciso deixar a palavra do leão rugir dentro de nós, dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele leão que ruge no mundo, porque aquele lá não é o verdadeiro rugido. Então vamos confiar, vamos descansar no Senhor, vamos entregar a nossa vida dele e deixar Ele cuidar de verdade, sem reservas.